Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Irmãos amados, nós vamos então abrir a palavra de Deus. E eu vou ler no texto de João, capítulo 21. Peço que você abra sua Bíblia comigo. Evangelho de Cristo, conforme o evangelista João, capítulo 21, versos de 1 a 19. João 21, de 1 a 19, diz assim: Depois disso tornou Jesus a manifestar seus discípulos junto do mar de Tiberíades, e foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé chamado Dídimo, Natanael que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: Vou pescar. Disseram-lhe os outros: Também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco e naquela noite nada apanharam. Mas ao clarear da madrugada estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhes Jesus: Filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe: Não. Então lhes disse: Lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram, já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados, aproximadamente 100 metros. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas, e em cima peixes, e havia também pão. Disse-lhe Jesus: Trazei alguns dos peixes que acabaste de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhe Jesus: Vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: Quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. E já era esta a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos depois de ressuscitado dentre os mortos. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: Apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez: Tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: Apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, que quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo, e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos, e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Disse isto para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe: Segue-me. Amém. Meus amados, o meu propósito nesta noite é voltar a esse texto, só na fase conclusiva da mensagem, porque o meu intento é apresentar a vocês nesta noite o apóstolo Pedro. Quem foi este homem? Que foi discípulo de Jesus, que foi apóstolo de Jesus e o líder deles. Quem foi este homem que é tão parecido com você e comigo? Um ser paradoxal, de avanços e recuos, de subidas, escaladas e quedas vertiginosas. Quem é este homem que falava para depois pensar, às vezes irrefletidamente, atabalhoadamente? Quem é esse homem que era capaz de uma fé robusta, a ponto de Jesus dizer: Pode vir, Pedro, ao meu encontro, caminhando sobre o mar, e ele salta do barco e anda sobre as ondas, para logo em seguida ter medo e naufragar? Quem é esse homem que é capaz de uma profissão de fé tão cristalina: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, para em seguida
chamar Jesus à parte, repreender Jesus e ser repreendido severamente pelo Senhor. Arreda, Satanás, não cogitas as coisas de Deus, apenas as coisas dos homens. Quem é este homem que é capaz de professar fidelidade inegociável a Jesus, ainda que todos te abandonem? Eu jamais, para em seguida negar Jesus 3 vezes de forma tão covarde. Quem é esse homem? Quem é esse homem que, apesar das suas fraquezas, foi revestido com o poder do Espírito Santo, e ao pregar para as multidões os corações se derretiam? Quem é esse homem que orava pelos enfermos e eles eram curados? Quem é esse homem que abriu a porta do Evangelho para judeus e gentios? Quem é esse homem? Eu gostaria de apresentar a vocês nesta noite exatamente esse homem. O primeiro registro que a Bíblia nos traz de Pedro com Jesus ocorre lá em Lucas 5. Diz a Bíblia que Jesus estava ensinando uma grande multidão à beira do mar da Galileia, e estavam ali do lado 2 barcos. Um dos barcos era o de Pedro. E Jesus entra no barco de Pedro e diz para ele: afasta o barco, Pedro. E Jesus transforma aquele barco num púlpito e a água no veículo da sua voz, e dali ensina aquela grande multidão. Após o que, Jesus diz para Pedro: Pedro, agora lança-te ao mar, vai a fundo, vai lá para o fundo, lance as vossas redes para pescar. E Pedro, que era um camarada experiente, disse: o Senhor, essa é a minha praia. De pescaria entendo eu. Já trabalhamos a noite inteira, não pegamos nada. O mar não está para peixe hoje. Mas de repente abre-lhe um lampejo de fé e ele diz: mas sob a tua palavra eu lançarei as redes. E quando lançam as redes, um cardume começa a pular nas redes, as redes começam a se romper, aquele barco não pôde reter o produto da pesca milagrosa, o outro barco precisa vir. E quando Pedro percebe que não está apenas diante de uma pescaria de sorte, mas de um milagre extraordinário, ele larga para lá o barco, ele larga para lá as redes, ele larga para lá os peixes, ele vai ao encontro de Jesus, se prostra aos pés de Jesus: Senhor, arreda-te de mim, vai embora de mim, eu sou um pecador. E Jesus olhou para ele e disse: não temas, porque eu farei de ti, a partir de hoje, um pescador de homens. E Pedro começa a seguir a Jesus, a andar com Jesus, ouvir os ensinamentos de Jesus, ver os milagres de Jesus. Os cegos viram, os surdos ouviram, os mudos falaram, os coxos andaram, os leprosos eram purificados, coisas extraordinárias acontecendo. Esse Pedro deixou de ser um discípulo, agora é um apóstolo e o líder deles. E diz a Bíblia, lá em Mateus 16, que Jesus está lá no extremo norte de Israel, lá nas fraldas do Monte Hermon, lá onde nasce o Rio Jordão, lá em Cesareia de Filipe. E Jesus faz uma enquete com seus discípulos perguntando: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Responderam: uns dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és Jeremias, outros dizem que tu és alguns dos profetas. Mas Jesus pergunta: e vós, quem dizeis que eu sou? E Pedro, que era líder, que era falante, que não suportava que ninguém falasse na frente dele, responde pelo grupo: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Talvez até aguardando um elogio de Jesus. Parabéns, Pedro, você é um homem antenado, você é um homem bem instruído. Mas não foi o que Jesus disse. Jesus disse assim: bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue quem tu revelaram, mas o meu Pai que está nos céus. Em outras palavras, ô Pedro, não pense que você sabe quem eu sou, porque você é mais inteligente que os outros. Você só sabe quem eu sou, Pedro, porque o Pai me revelou para você. Que se o Pai não tivesse me revelado para você, como os outros, você também não saberia quem eu sou. E eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E aqui está, meus irmãos, em Mateus 16, 18, um dos textos mais importantes da Bíblia, de cuja correta interpretação depende o futuro do cristianismo. Porque a grande pergunta é: quem é essa pedra sobre a qual a igreja está edificada? Ao longo desses 20 séculos de cristianismo, temos 3 interpretações principais. A primeira delas, subscrita por mais de 800 milhões de pessoas no mundo, é que Pedro é a pedra. Há uma frase em latim muito conhecida: ubi Petrus, ibi ecclesia. Onde está Pedro? Aí está a pedra. A segunda interpretação é que a pedra sobre a qual a igreja está edificada é a frase declaratória de Pedro: tu és o Cristo,
o Filho do Deus vivo. Onde essa declaração for feita, aí está a pedra fundamental da igreja. Mas a terceira interpretação, subscrita talvez por todos nós aqui nesta noite, é que Cristo mesmo é a pedra sobre a qual a igreja está edificada. O texto nos leva a essa conclusão, senão vejamos. Há uma espécie de trocadilho entre a palavra Pedro e a palavra pedra. Pedro deriva de pedra e não pedra deriva de Pedro. A palavra pedra no grego é Petra, a palavra Pedro no grego é Petros. Petros é um fragmento de pedra tirado de um maciço rochoso. Petra é rocha inabalável, metáfora só usada para Deus em toda a Bíblia. Então o que Jesus está dizendo é o seguinte: eu também te digo que tu és um fragmento de pedra, mas sobre esta Petra, sobre esta rocha que sou eu edificarei a minha igreja. Se você perceber, o pronome demonstrativo também declara essa mesma verdade, tanto no grego, quanto no inglês, quanto no português. Vocês que são bem instruídos no nosso vernáculo sabem disso. Há uma diferença entre esta e essa. Por exemplo, eu estou com a minha Bíblia no púlpito. Se eu pego a minha Bíblia, eu digo esta Bíblia, ela está comigo. Se eu ponho essa Bíblia no púlpito e me afasto, eu digo essa Bíblia. Se Jesus tivesse a intenção de dizer que Pedro era pedra, ele teria dito: eu também te digo que tu és Petros, e sobre essa Petra eu edificarei minha igreja. Mas não foi o que ele disse. Eu também te digo que tu és Petros, fragmento de pedra, mas sobre esta Petra eu edificarei a minha igreja. De tal maneira que Jesus é a pedra fundamental da igreja, é o fundamento da igreja. Jesus é o dono da igreja. Ele diz: eu edificarei a minha igreja. A igreja não é sua, a igreja não é minha, a igreja não é nossa, a igreja tem dono, e o dono da igreja tem marca de cravos em suas mãos. Terceiro, Jesus é o edificador da igreja. Ele diz: eu edificarei a minha igreja. Quem edifica a igreja não é você, nem eu, nem nós. O apóstolo Paulo entendeu isso quando disse: eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento vem de Deus. De tal maneira que nem o que planta, nem o que rega é coisa nenhuma, mas Deus quem dá o crescimento. Irmãos amados, é tão bom ver uma igreja robusta, repleta como esta. Aqui tem tanta gente convertida, transformada. Mas nós poderíamos usar, pastor Abdala, todos os recursos da humanidade, toda a nossa inteligência, todo o nosso conhecimento, toda a nossa metodologia, e nós não produziríamos sequer um convertido. Quem transforma é Deus, quem salva é Deus, quem edifica a igreja é o próprio Senhor Jesus Cristo. Mas em quarto lugar ele diz que Ele é o protetor da igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Não importa a fúria do diabo, não importa os ataques do mundo, não importa as perseguições religiosas, não importa quantos irmãos nossos, enquanto estamos reunidos aqui, estão sendo presos, torturados e assassinados por causa da sua fé. A igreja de Deus é vitoriosa. Ninguém pode destruir a igreja de Deus, porque aquele que a remiu com o seu sangue é quem a protege e a protege eternamente. Diz a Bíblia que depois de Jesus deixar isso claro, lá em Mateus 16, ele passa para uma nova fase do seu ensino, porque até então ele não tinha abordado esse assunto com os discípulos. Já que os discípulos sabem que ele é, ele diz: olha, agora vocês precisam entender uma coisa: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens, dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, para ser morto, para ressuscitar ao terceiro dia. E diz a Bíblia que esse mesmo Pedro que tinha acabado de falar: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, passa a chamar Jesus à parte. Vem cá, Jesus, vem cá um pouquinho, vem cá um pouquinho, vem cá um pouquinho. E passa a reprovar Jesus: tem piedade de ti mesmo, isso nunca pode te acontecer. Em outras palavras, larga a mão desses pensamentos soturnos, doentios, não pensa em morte, pensa em vida. E Jesus olha para ele e diz: arreda, Satanás, não cogita das coisas de Deus, apenas das coisas dos homens. Vamos entender algumas coisas aqui. Primeiro, Jesus não está dizendo que Pedro é Satanás. Segundo, Jesus não está dizendo que Pedro está endemoniado. Terceiro, Jesus não está mandando Pedro arredar. Jesus está mandando Satanás arredar.
Que Satanás? O Satanás que está induzindo Pedro e manipulando Pedro, para Pedro tentar afastar Jesus do caminho da cruz. Porque se não entendermos isso, nós vamos dizer: arreda Pedro, aí o Satanás fica. Não, Satanás arreda, Pedro fica. Pedro é discípulo. Em Pedro Jesus vai continuar investindo. Eu quero dizer para você nesta noite que apesar dos nossos deslizes e fracassos, o Senhor Jesus não desiste de nós, Ele continua investindo na nossa vida. Tanto é prova que 6 dias depois, Jesus subiu para um alto monte para orar, e quem que Ele leva? Ele leva Pedro, Tiago e João. Jesus não desiste de nós. Quando Ele desce desse monte, onde teve lá uma espécie de antegosto do céu, diz o texto de Lucas capítulo 9, versículos 51 e 53, que todos podiam ler no semblante de Jesus que Ele estava indo para Jerusalém. E Ele estava indo para Jerusalém para ser crucificado, para ser sepultado, para ressuscitar ao terceiro dia. Então a Bíblia diz que quando Ele vai, há uma grande multidão que o acompanha. Quando Ele chega pelo Monte das Oliveiras, havia uma grande multidão já esperando, com palmas nas mãos, com ramos, estendendo pelas ruas, dizendo: Hosana, Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Quando eles descem o Monte das Oliveiras, cruzam o Vale do Cedron, começam a subir as encostas do Monte Moriá, lá está a entrada de Jerusalém, lá está o templo de Jerusalém, e quando Jesus está entrando, diz a Bíblia que Ele chora, e o texto grego chora convulsivamente. O povo canta, e Jesus chora. E chora por quê? Porque sabia que Jerusalém tinha esquecido, não aproveitado o tempo da sua oportunidade. Chora porque Jerusalém é a Jerusalém que mata os profetas e haveria de crucificá-lo. Chora porque vê Jerusalém em breve sendo destruída, arruinada, arrasada até os fundamentos, e o povo disperso para a maior dispersão de todos os tempos, desde o ano 70 a 14 de maio de 1948. Jesus entra na cidade, realiza a purificação do templo, chama Pedro e João e diz: vocês vão preparar um lugar para que eu possa comer a Páscoa. Preparem a Páscoa. Prepararam o cenáculo. Todos os detalhes Jesus concedeu para eles. Era quinta-feira à noite, a mesa posta, cordeiro assado, vinho, pão sem fermento, ervas amargas, do lado uma bacia com água e uma toalha. Ninguém sentava-se à mesa em Jerusalém sem lavar os pés. Isso porque Jerusalém está dentro de um deserto. Os calçados naquela época não eram fechados como os nossos hoje, eram sandálias de couro, cru. Então os pés estavam todos empoeirados. As mesas não eram altas como as nossas, eram mesas baixas, onde a pessoa ficava escorada no cotovelo e os pés muito próximos do rosto da outra pessoa. Porém, os discípulos eram muito orgulhosos para lavar os pés uns dos outros. Esse era o papel de um escravo. Assentaram-se à mesa sem lavar os pés e discutiam à mesa: quem é o maior, quem é o mais importante, quem mais tem projeção aqui no reino de Deus. E quando Jesus percebeu que eles estavam antenados noutro canal, Jesus os choca, levantando-se da mesa, cingindo-se com a toalha, pegou a bacia e começa a lavar os pés dos discípulos. Eles ficam chocados, perplexos. E eu imagino Jesus lavando os pés de Judas Iscariotes, os pés de Tomé, os pés de Filipe, até que Jesus chega diante de Pedro. Ele devia estar com um semblante transtornado de vergonha, e ele pergunta para Jesus: tu me lavarás os pés a mim? E Jesus olha para ele e diz: o que eu faço agora tu não entendes, entendê-lo-ás depois. E ele radicalizou: nunca me lavarás os pés. Eu não permitirei que tu te humilhes a esse ponto de ser um escravo. Os meus pés tu não vais lavar. E Jesus olha para ele e diz: se eu não te lavar os pés, tu não tens parte comigo. Então ele, que era 880, diz: então faz o seguinte, o senhor lava os pés, o senhor lava as mãos, o senhor lava a minha cabeça, o senhor pode me dar um banho completo. Aí diz: não, Pedro, agora você que não está entendendo, vocês já estão todos limpos, exceto um, Judas Iscariotes, só precisa lavar os pés. Do que Jesus está falando? Todos eles já tinham passado pelo lavar regenerador do Espírito Santo.
Só se faz isso uma vez, não precisa repetir. Mas quem já foi regenerado certamente precisa constantemente do processo contínuo e progressivo da santificação. Naquela noite, Jesus faz a grande transição da Páscoa judaica para a Santa Ceia, para a ceia do Senhor. Quando ele pega o pão, quando ele pega o vinho e diz: "Isso é o meu corpo, isso é o meu sangue", e ali cessa a matança de cordeiros. Ali Jesus inaugura a nova aliança em seu sangue. E agora diz a Bíblia que, tendo eles cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Era a noite fatídica da traição, do beijo traidor, da turba que chegaria armada até os dentes para prender Jesus. E quando Jesus está saindo com os seus discípulos, ele diz para eles assim: "Nesta noite todos vós vos escandalizareis comigo, como está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas." Aí Jesus chega para Pedro, bem de particular, e diz: "Ô Pedro, Satanás vos requereu para peneirar-vos como trigo, mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça." E nessa hora, eu acho, Anderson, que Pedro deu uma raspada na garganta, disse: "Senhor, eu sei o que está acontecendo, eu sei que o clima está tenso, eu sei que nos bastidores se trama a tua prisão e a tua morte, eu sei que a coisa vai pegar, e eu sei que os meus colegas aqui, os meus pares, não têm musculatura para enfrentar essa batalha, eu sei que eles não têm condições de enfrentar essa luta, eu sei que na hora que a coisa pegar, eles vão te abandonar, mas deixa eu dizer uma coisa para o senhor, eu sou um batuta, a corda não rói do meu lado, o senhor conta comigo, ainda que todos te abandonem, eu jamais, por ti eu darei minha vida, eu estou pronto a ir contigo para a prisão e para a morte." E Jesus olha bem nele e diz: "Olha Pedro, deixa eu lhe falar uma coisa, nesta mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Eu acho que o Pedrão calou. Acabaram de descer o Monte Sião, cruzaram o Vale do Cedron, mergulharam nas fraldas do Monte das Oliveiras. Lá tinha um jardim que Jesus costumava orar, lá tinha uma prensa de azeite. Diz a Bíblia que Jesus deixa 8 dos seus discípulos para trás, Judas não está mais com eles, pega Pedro, Tiago e João e diz: "Vocês vêm comigo." E quando Jesus ficou sozinho com os 3, ele abriu o coração para eles e disse: "A minha alma está profundamente triste até a morte, ficai comigo, vigiai comigo." E diz a Bíblia que Jesus deixa os 3 ali, avança sozinho para o interior do jardim, dobra os seus joelhos, põe o seu rosto no chão, e diz a Bíblia em Hebreus 5:7 que ele oferece forte clamor e lágrimas àquele que podia livrá-lo da morte. Ele ora e ele chora, ele ora, ele chora, ele ora, ele chora, ele diz: "Pai, se possível, passa de mim este cálice sem que eu beba, senão seja feita a tua vontade." A grande pergunta é: que cálice era esse? Será que esse cálice era a certeza de que os seus discípulos o abandonariam? Será que este cálice era a certeza de que ele seria entregue ao sinédrio judaico e ele seria cuspido no rosto, esbordoado? Será que este cálice era a certeza que ele seria levado ao pretório romano para ser vilipendiado e espancado? Será que esse cálice era a certeza que ele caminharia debaixo de um lenho maldito, sozinho e caminhando debaixo de apupos e vaias de uma multidão ensandecida? Será que este cálice era aquela cruz maldita onde ele fica exposto e nu 6 horas? E a resposta é 1000 vezes não. Que cálice era esse? Esse cálice era a pesada ira de Deus, que devia cair sobre a minha cabeça, sobre a sua cabeça, sobre a nossa cabeça. Este cálice era a consciência de que, sendo ele santo, 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 seria feito pecado por nós. Este cálice era a consciência de que, sendo ele bendito eternamente e tendo glória com o Pai antes da fundação do mundo, ele seria feito maldição. Este cálice era a certeza de que agradaria o Pai moê-lo naquela cruz. Este cálice era a certeza de que o golpe da lei o feriria, porque o salário do pecado é a morte, e não tendo ele pecado, se fez pecado por nós. Este cálice era a certeza de que, sendo o amado do Pai, o Pai viraria o rosto para ele na cruz.
Quando ele termina desse primeiro período de oração, ele se volta para os discípulos, Pedro, Tiago e João, e os encontra dormindo. E Jesus não acorda os três não, só acorda o Pedro. Diz: Pedro, nem uma hora pudeste vigiar comigo? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E Jesus volta para o segundo round de oração. Ele se prostra com o rosto no chão e ora e chora, e ora e chora, e ora e chora, e repete as mesmas palavras, e diz a Bíblia que vem um anjo do céu e o consola. Se volta para os discípulos, estão dormindo de novo. Jesus volta para o terceiro período de oração. Agora a batalha é mais renhida, agora a batalha é mais titânica. Agora ele não apenas molha o chão com as suas lágrimas, mas também com o seu sangue. Quando ele se levanta dos seus joelhos, entendamos isso: não tem mais angústia em Jesus. Irmãos, a grande batalha que Jesus travou foi no Getsemane. Ali que Satanás jogou todo o bafo sobre ele. Quando ele se levanta, ele vai lá e acorda os discípulos: acordai, levantai, vamos, o inimigo se aproxima. A turba vem com toda a sua fúria, é ele quem se apresenta e pergunta: a quem buscais? A Jesus o Nazareno. Pois sou eu. E caíram por terra. Pedro acorda atabalhoadamente, pega a espada, decepa a orelha de Malco. Jesus: guarda essa espada. Se eu precisasse desse tipo de ajuda, eu rogaria ao Pai, ele me mandaria mais de 12 legiões de anjos. Sabe quanto são 12 legiões de anjos? 72 mil anjos. Naquela noite lançaram mão em Jesus e o prenderam. E por quê? Sucumbiu ao poder de Roma? Sucumbiu à trama do Sinédrio? Não, Lucas interpreta: ele foi preso porque aquela era a hora das trevas, e para esta hora Jesus havia vindo ao mundo. Quando Jesus foi preso, os discípulos se dispersaram acovardados, e Pedro, acompanhado de João, vai seguindo Jesus de longe. Ele não tem coragem, está tomado pelo pânico, pelo medo, ele é covarde. Por influência de João, aparentado lá com a família sacerdotal, consegue entrar lá no pátio da casa do sumo sacerdote, onde Jesus está sendo interrogado. Lá tem uma fogueira, um braseiro, a noite está fria, ele se aproxima para aquentar-se um pouco. Quando passa uma criada, olha bem para ele e diz: tu também és um dos dele, discípulo dele, do Galileu. Pedro responde: eu não sei o que dizes, e o negou diante de todos. Agora ele sai aqui do pátio, vai lá para o alpendre, tenta se esconder. Quando passa outra criada, olha bem para ele, o reconhece, diz: tu também é discípulo dele, tu caminhas com ele também, o Nazareno. E Pedro agora não só nega, agora ele jura: eu juro que eu não conheço esse homem. Daqui a pouquinho os outros homens, talvez aqueles que estavam lá no Getsemane prendendo Jesus, encostam bem nele e diz assim: tu és discípulo dele mesmo. Esse sotaque nortista teu, esse sotaque de Galileu teu é indisfarçável, você é discípulo dele sim. E diz a Bíblia que agora ele pragueja, ele blasfema, ele fala palavrão. Eu não conheço esse homem. E nessa hora o galo canta, e Jesus crava o olhar nele, e ele cai em si e desata a chorar, e sai dali chorando amargamente, talvez chutando as pedras no meio daqueles olivais naquela noite escura. Naquela noite, pastor Rafael, Jesus foi levado para o Sinédrio, cuspido, esbordoado, e Pedro não estava lá. Costuraram contra Jesus a acusação pesada de blasfêmia contra Deus, que era pena de morte. Sexta de manhã o Sinédrio se reúne às pressas para costurar uma outra acusação contra Jesus, de conspiração contra César, para encontrar amparo na lei romana para condená-lo. Pedro não estava lá. Jesus foi levado ao governador romano Pôncio Pilatos, Pedro não estava lá. Jesus foi açoitado, Pedro não estava lá.
Jesus foi condenado à morte, morte de cruz. Precisou de um outro Simão para ajudar Jesus a levar a cruz. Pedro não estava lá. 9 horas da manhã da sexta-feira, Jesus foi crucificado. Pedro não estava lá. 3 horas da tarde, Jesus morre. Pedro não estava lá. Para dar um sepultamento digno para Jesus, foi preciso que José de Arimateia e Nicodemos fizessem isso. Jesus foi sepultado. Pedro não estava lá. O sábado passou, o silêncio da morte. Pedro está trancado com medo dos judeus. Domingo de manhã, não é Pedro, são as mulheres da Galileia que vão ao sepulcro para levar perfumes. Quando chegam, o túmulo está aberto. Quando entram, o túmulo está vazio. Quando saem, um anjo pergunta para elas: o que é que vocês vieram fazer aqui? Procurar entre os mortos aquele que está vivo. Ele não está mais aqui não, ele ressuscitou. E tem um recado aqui: ide dizei aos seus discípulos e a Pedro que ele irá adiante de vós para a Galileia, lá o vereis, como ele vos disse. E a pergunta é: mas por que o nome de Pedro? Pedro era discípulo, Pedro era o líder dos discípulos. Por que a menção do nome dele? É porque Jesus sabia que a essas alturas Pedro não se sentia mais discípulo. Pedro, Petros, fragmento de pedra, mentira, pó, apenas pó. Negou o seu nome, negou a sua fé, negou o seu discipulado, negou o seu Senhor. É um fracasso. Mas, embora Pedro tenha desistido de Jesus, Jesus não desistiu de Pedro. Eu não sei quantas lutas você tem passado na vida, eu não sei quantas vezes você tropeçou na vida, eu não sei quantas vezes você já retrocedeu na vida, eu não sei quais são as crises existenciais ou espirituais que você já tem vivido, mas eu quero dizer para você nesta noite que Jesus não abre mão da sua vida, Jesus não abdica da sua vida, Jesus não desiste de você. Agora notem comigo, Pedro teria que sair de Jerusalém para encontrar Jesus lá na Galileia. São 154 quilômetros a pé. Eu acho que cada passada era uma martelada na consciência, era uma fisgada na alma. Eu acho que Pedro foi caminhando pensando assim: quando Jesus se encontrar comigo, ele vai me quebrar todinho, ele vai me arrebentar. Ele vai botar o dedo no meu nariz e dizer que você é um covarde, você é um fracassado, você é um medroso. E eu sou mesmo. Quando ele chega na Galileia, Jesus não está lá. Aí ele diz para os seus colegas assim: eu vou pescar. Notinha de rodapé, notinha de rodapé. Nós devíamos orar mais pelos líderes, sabe por quê? Não tem líder neutro. John Maxwell disse que liderança é influência. Um líder é uma bênção ou é uma maldição. Porque Pedro era um líder, ele disse: eu vou pescar. Os outros disseram: nós vamos também, vamos dentro. Mas o que significa eu vou pescar? Preciso ganhar um troco? Estou de férias em Guarapari, preciso fazer um passeio de barco? Não. Quando ele diz eu vou pescar, ele está dizendo: acabou para mim, fim de linha para mim, sem esperança mais para mim, não tem mais futuro, vou voltar para as redes, vou voltar para o passado, vou voltar para a minha empresa. Não tem mais esse negócio de ser discípulo de Jesus. Naquela noite, diz a Bíblia, eles não pegaram nenhuma piaba. Quando o homem se afasta de Deus, nem pescar consegue mais. Eles estão voltando de madrugada, o dia está amanhecendo, estão a 100 metros da praia, 200 côvados, com as redes vazias, com a alma empapuçada de dor. E lá na praia tem alguém que caminha, eles não conseguem entender quem é, porque está escuro um pouco ainda, e esse alguém que está aqui, diz para eles lá no barco: covardes! Foi bem isso? Não, não foi. Filhos, para um bando de covardes, de desertores. Tem nessa única palavra filhos mais de uma tonelada de graça. Filhos, é assim que Ele trata você e a mim, apesar das nossas mazelas. Filhos, tens aí alguma coisa de comer? É claro que Jesus não precisava dessa informação. Ele não está fazendo essa pergunta porque precisa dessa informação, ele está fazendo essa pergunta para acordar a consciência deles.
E a resposta foi: não. E ele diz: lançai a rede à direita do barco e achareis. Aquele a quem servimos prepara um cardume especial de 153 peixes e empurra para o lado direito do barco e diz: pode lançar a rede. E quando lança as redes, aqueles 153 peixes começam a pular, a rede não se rompe, porque eu acho que era emprestada, Jesus não queria que tivesse em prejuízo. E João, que era mais sensível, dizia: é ele, Pedro, é ele chegou, Pedro, ele está aqui, Pedro. E o Pedro mais uma vez larga para lá o barco, larga para as redes, larga para lá os peixes, entra na água, nada, é agora, ele vai me quebrar, ele vai me humilhar, ele vai botar o dedo no meu nariz, ele vai me arrebentar todo. Quando ele chega, ele toma um susto, porque ele vê um braseiro, com pão e com peixe. Só tem 2 lugares no Novo Testamento onde aparece a palavra braseiro. Foi onde Pedro negou Jesus e onde Pedro foi restaurado por Jesus. Jesus montou aquela cena para dizer: ô Pedro, sabe por que eu montei essa cena aqui? Para mostrar para você uma coisa: na mesma geografia que você caiu, eu vou levantar você. No mesmo território que você me negou, eu vou lhe dar a oportunidade de confessar meu nome. No mesmo lugar que você foi um fracasso, eu vou reerguer e restaurar a sua vida. Sabe por quê, Pedro? Porque a minha graça é maior do que o seu pecado. Jesus alimentou os discípulos, Jesus aqueceu os discípulos. Depois disso, diz a Bíblia, que Jesus se aproxima de Pedro, de Simão, filho de João: amas-me mais do que estes outros? Uai, Jesus, eu não estou te entendendo. Por que deveria eu amar-te mais do que os outros? Não basta amar-te igual aos outros? Por que Jesus está fazendo essa pergunta para Pedro? Porque lá atrás, o Pedro havia dito: ainda que todos te abandonem, eu jamais. Sabe o que ele estava dizendo para Jesus? Senhor, eu sou mais crente que os outros, eu sou mais fiel do que os outros, eu sou mais ousado e valente que os outros, eu te amo mais que os outros. O que Jesus está perguntando para ele é o seguinte: ô Pedro, você ainda tem a mesma opinião a seu respeito? Você ainda acha mesmo que você é melhor que os outros? Você ainda acha mesmo que você é mais crente que os outros? Você ainda mantém a pose de número 1 no ranking espiritual? Ele respondeu: Senhor, tu sabes que eu te amo. Então, Pedro, apacenta os meus cordeiros. Aí Jesus pergunta a segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Então, pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus perguntou: Pedro, tu me amas? Ele se entristeceu pela terceira vez e disse: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. E a grande pergunta é: por que Jesus pergunta 3 vezes? É óbvio, porque 3 vezes o Pedro negou Jesus. Mas o que significa isso? O que Jesus está querendo dizer é o seguinte: ô Pedro, você caiu a primeira vez, meu filho? A minha graça é suficiente para levantar você. Você caiu uma segunda vez, Pedro? A minha graça é suficiente para levantar você. Ô Pedro, você tropeçou uma terceira vez? Ô Pedro, a minha graça é suficiente para levantar você. Ô Pedro, a minha graça é maior do que o seu pecado. Se fosse um jogo, nós poderíamos narrar esse jogo assim: Pedro negou Jesus pela primeira vez, está perdendo de 1-0. Pedro negou a segunda vez, perdendo de 2-0. Pedro negou a terceira vez, está perdendo de 3-0. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. 3-1, Pedro. Segunda vez: Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. 3-2, Pedro. Terceira vez: Pedro, tu me amas? Ah, Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. 3-3, Pedro. Pedro, segue-me. 4-3 para a restauração. O Senhor restaura, vira a mesa do jogo, muda o placar do jogo e restaura a vida de Pedro. Louvado seja Deus. Há na língua portuguesa, irmãos, uma limitação para entendermos bem esse texto. Na língua grega que foi escrita é muito mais rico e não podemos verter isso para a língua portuguesa, porque vocês muito bem sabem que na língua grega há 4 palavras para amor: a palavra eros, a palavra storge, a palavra filia e a palavra que é o amor ágape.
Duas palavras são usadas aqui: o amor filéu, o amor agapau. Quando Jesus pergunta a primeira vez para Pedro, ele usa o verbo agapau. Petros agapas-me, que significa: Pedro, tu me amas a ponto de dares tua vida por mim, de morreres por mim. Pedro não respondeu essa pergunta. O que Pedro respondeu foi outra coisa. Pedro respondeu usando o verbo filéu, e respondeu: Senhor, amor ágape eu não tenho coragem de morrer por ti, eu não tenho coragem de dar minha vida por ti, eu só gosto de ti. E respondeu: filose. Aí Jesus perguntou a segunda vez, do mesmo jeito: Petros agapas-me, tu me amas com amor ágape, tu me amas a ponto de morreres por mim? Pedro não respondeu de novo a pergunta: Senhor, amor ágape eu não tenho, eu não estou pronto a morrer por ti, não tenho coragem de dar minha vida por ti, eu só gosto de ti. E respondeu de novo: filose. Por que Pedro ficou triste da terceira vez? Porque Jesus mudou a pergunta. Na terceira pergunta, Jesus usou o mesmo verbo que Pedro usou nas duas respostas. Jesus então perguntou para ele: Petros, fileis-me, pelo menos tu gostas de mim? E Pedro respondeu do mesmo jeitinho: é isso, Jesus, eu só gosto de ti, filose. O que eu aprendo com isso? Quando Pedro, confiando em si, prometeu dar a vida por Jesus, ele negou Jesus. Mas quando Pedro humildemente reconheceu que ele não tinha poder nele mesmo para dar a vida por Jesus, aí Jesus o capacitou a dar a sua vida por ele. Jesus restaura Pedro, mas Jesus também restaura o ministério de Pedro. Apacenta os meus cordeiros, pastoreia as minhas ovelhas, apacenta as minhas ovelhas. Quem sabe nesta noite tem gente aqui que já foi gente de linha de frente, gente de vanguarda, mas gente que pôs a mão no arado e olhou para trás. Quem sabe hoje, nesta noite, Jesus está aqui para restaurar a sua vida e restaurar o seu ministério, restaurar seus sonhos, para você voltar às trincheiras da luta. A partir desse momento, Pedro é um outro homem. Pedro é um homem de oração, Pedro é um homem cheio do Espírito Santo, Pedro é um homem que prega e os corações se derretem. Pedro é um homem que ora pelos enfermos, eles são curados. Pedro é um homem que não se acovarda diante das pressões e ameaças, está pronto a ser preso, está pronto a morrer. Pedro é um gigante de Deus. E aí entra para encerrar o verso 18 e 19. Jesus: ô Pedro, você está lembrado, meu filho, aquele dia que você falou para mim, descendo do cenáculo, que você estava pronto a morrer por mim, a dar sua vida por mim? Estou, Jesus, estou lembrado sim. Pois é, Pedro, esse dia vai chegar. Não é agora não, vai ser na sua velhice. Agora você vai para onde quer, agora você caminha para onde deseja. Mas quando você ficar velho, Pedro, eles vão te prender, eles vão te amarrar as mãos, te cingir, e você vai ser crucificado. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, Pedro: com esse gênero de morte, você vai glorificar a Deus. Pastor Abdala, se não for a graça, Pedro sairia dali para um divã de um psicanalista. Você já pensou que o cara chegar em casa, tomar um gostoso banho, botar a mesa para jantar e lembrar: quando eu ficar velho, eu vou morrer crucificado? Prega um sermão abençoado, chega em casa feliz, a esposa dá um abraço nele e vem a cabeça dele: quando você ficar velho, você vai morrer crucificado. Ele sai de férias, quer dizer, não tinha férias naquela época. Quando você ficar velho, você vai morrer crucificado. Sem a graça, é paranoia. A pergunta que eu faço a você é essa: e esse dia chegou? E como é que Pedro reagiu? A Bíblia responde como ele reagiu. E eu encerro levando você para a segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 14 e 15, vá comigo para lá, para ver qual foi a reação dele. Segunda de Pedro, capítulo 1, veja aí comigo, por gentileza. Está escrito assim: certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo.
essa palavra certo que estou prestes a deixar o tabernáculo é a mesma de Paulo. Estou já sendo oferecido por libação. Estou prestes a morrer. Como efetivamente nosso Senhor Jesus Cristo me revelou, ou seja, Ele está prestes a morrer por profecia de Jesus, que Ele morreria crucificado, porque Ele era um cidadão comum, Ele não foi degolado como foi Paulo. Ele foi crucificado, que era a pena de morte no Império Romano, da gente comum. Como é que ele reagiu? Os historiadores vão retratar para nós o que ele vai dizer aqui no versículo de número 15. Olha aí comigo. Mas de minha parte, diz Pedro, esforçar-me-ei diligentemente por fazer que a todo tempo, mesmo depois da minha partida, conserveis lembrança de tudo. Lembrando que a palavra partida aqui é a palavra usada para morte. Sabe o que ele está dizendo? Roma vai me matar, mas Roma não vai pôr um ponto final no meu ministério. Roma vai calar a minha voz, mas Roma não tem poder para calar a voz do Evangelho. Roma vai me tirar de cena, mas aquilo que eu preguei e ensinei vai continuar reverberando nas futuras gerações. Roma vai me tirar a vida, mas Roma não vai poder impedir o avanço do reino de Deus. Irmãos amados, o Evangelho é mais importante que o evangelista. A obra é mais importante que o obreiro. Deus sepulta os seus obreiros, mas sua obra continua, e esta obra é absolutamente vitoriosa. Diz os historiadores que quando esse dia chegou para Pedro ser executado, ele disse para os seus executores, exatores, carrascos: crucifiquem, crucifiquem, mas eu não sou digno de morrer como morreu o meu Senhor. Crucifiquem-me de cabeça para baixo. E com esse gênero de morte, ele glorificou a Deus. Sabe o que me impressiona, pastor? Que foi depois que Jesus disse para Pedro que ele morreria crucificado, é que Jesus disse para ele: segue-me. Não é segue-me para a fama, para o sucesso, para a glória, para os aplausos humanos. Segue-me para a cruz. Numa época em que o Evangelho está sendo tão diluído, superficializado, precisamos de crentes da estatura de Pedro, que esteja pronto a viver e a morrer pelo seu Senhor, porque entendemos que se vivemos para o Senhor, vivemos; se morremos para o Senhor, morremos. Quer pois vivamos, quer pois morramos, nós somos do Senhor. Eu quero orar com vocês, para que Deus nos capacite. Estamos vivendo dias difíceis, dias tenebrosos, dias que requer crente de verdade, que não se intimidem, que não se acovardem. Se você está aqui nesta noite, eu quero fazer 3 apelos. Primeiramente, você está precisando de restauração na sua vida. Você é um Pedro e quer hoje ser restaurado por Jesus. Eu quero orar por você. Segundo apelo: se você foi gente de linha de frente, de vanguarda, por razões múltiplas, você abriu mão, desistiu, retrocedeu, eu quero orar por você, para que você tome de volta o cajado de pastor. E o terceiro motivo que eu quero orar por você, e se você quer hoje colocar a sua vida nas mãos de Deus: Senhor, eu quero ser esse homem, eu quero ser essa mulher, sem temor, eu quero viver para Jesus, e eu estou pronto, se preciso for, a dar a minha vida por Jesus. Se você é essa pessoa, fique em pé onde você está, e eu quero orar por você, em nome de Jesus. Pode ficar em pé no seu lugar, eu vou orar em seu favor. Deus está aqui, pronto para restaurar, pronto para soerguer, pronto para fazer uma nova história na sua vida. Ele está aqui.
pronto para salvar, para perdoar, para recomeçar uma nova história na sua história. Bendito é o teu nome, Senhor, porque nesta noite pessoas se colocam nas tuas mãos, prontas para recomeçar uma nova caminhada contigo, prontas para colocar de volta a mão no arado e tomar o cajado de pastor, prontas para te oferecerem como sacrifício vivo, santo e agradável a ti, para viver uma vida digna do Evangelho, prontos a viver e a morrer pela sua fé. Eis-nos aqui, Senhor, reveste-nos com o teu poder e dá-nos a estatura de Pedro, o homem transformado, revestido com o teu poder, que pregou a tua palavra e viu os teus milagres e experimentou as tuas vitórias. Bendito é o teu nome, em nome de Jesus, amém.